6 anos atrás, eu dei aula para um grande amigo meu, acho que está em transição aqui para o RN, chama Tiago Dionísio, e era bem bacana porque naquela época era bem humildezinho e eu sempre fui uma pessoa indicada por Deus para liderar. Eu estava dentro de sala de aula naquele momento, mas era tão interessante, Diegão, que o meu exemplo naquele momento para aquelas crianças era de herói. Sabe por quê? Porque eu não ficava na hora do intervalo lanchando com os professores. Eu ficava no intervalo com os meninos. Exatamente. E quando eu fui sair dessa escola, isso é tão interessante trocar esse assunto aqui agora, porque reflete exatamente o que a gente está falando sobre comportamento, sobre entrega, sobre refletir. E eu ficava todos os dias com eles ali conversando no intervalo, conversando na quadra, brincando, batendo papo. E cada um tem sua complexidade, cada um tem suas dificuldades. Tinham naquela época, eu também tenho, obviamente. Mas o que é que marcou? Quando encontrei Tiago Dionísio, há 16 anos depois agora, a gente jogando beach tennis, ele disse, antes você conhece tudo de algum lugar. Eu disse, cara, eu não faço nem ideia. Aí um certo dia eu estava na casa de praia, ele me ligou. Anderson, tu foi meu professor. Quando ele falou isso, na mesma hora veio na minha mente as fotos que eu tinha no computador com ele quando eu era pequeno. Tiago Dionísio Penha. Isso foi tão interessante. Ele disse, rapaz, você me marcou, sabe por quê? Porque você e o professor de matemática eram os únicos professores que me ajudavam e me ouviam. Olha aí. Me ouviam naquela época. Ouvido, tá vendo? Tiago, naquela época, era um cara que não tinha prosperidade financeira e nem profissional. Era uma criança. E nem de educação, era criança. Muito humilde e, digamos assim, pobre, materialmente falando. E ele era uma pessoa muito brincalhona e atrevida na escola. Cada um tem seus comportamentos, né? E age de acordo com o que sofre em casa. Mas ele me disse, antes você e o professor de matemática eram os únicos que me ouviam e me ajudavam na escola. Veja como isso refletiu até hoje. Eu não estou querendo dizer que eu sou a pessoa que fez Tiago Dionísio ser bem sucedido, não. Mas com certeza, de alguma forma, eu ajudei pelo meu comportamento e pela minha essência que eu tinha desde aquela época, que eu sempre tive, graças a Deus, que foi uma evolução. O Anderson, ele evoluiu com o passar dos anos. E a gente evolui com Deus também. Isso é muito interessante, porque a liderança, e Deus sempre me colocou em cargos de liderança. É impressionante. Eu tento fugir, mas eu não sei como isso acontece. Eu sei como, mas só para contextualizar. Mas sempre foi assim, Diegão. E isso foi muito importante para mim, isso me marcou muito, porque eu digo, eu estou no caminho certo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei o Deus que eu sigo, e eu sei quem está dentro de mim. E eu sempre tomei decisões ouvindo o meu coração. Mas eu só ouvi porque eu tinha pureza dentro de mim, e o que está falando aqui não é ego, é apenas a naturalidade do que eu realmente vivi. E isso marcou muito a minha vida. Quando eu comecei a fazer alguns vídeos com ele, a gente até hoje faz, é um amigo meu. Ele não é um cara contratado meu, é um amigo meu que entrou na minha vida naquela época e hoje Deus fez uma virada gigantesca na vida dele. E na minha também, porque isso que ele falou, ele nem sabe. Nunca nem conversei isso com ele. Mas serviu de testemunho para mim, para eu mesmo medir o que eu vinha fazer na minha vida, se estava certo ou errado. E graças a Deus, ele fez prosperar os caminhos da gente. E a gente está aqui hoje testemunhando. Eu estou dando aqui um testemunho para vocês da pura verdade que você acabou de falar aqui. Perfeito. De eu refletir o que eu estou vivendo e o silêncio do que eu pensei naquele momento, que muita gente criticava, mas eu ficava caladinho na minha, ganhando R$200 por mês. Mas isso não importava para mim, até hoje não importa. Mas era o que valia para mim e foi de muito valor, e até hoje a gente está aqui com esse sentimento de gratidão. É verdade. O meu sentimento é de gratidão por tudo. E sempre será. Você aplicou no banco certo, porque o nosso banco de investimentos são as pessoas. Pura verdade. Se você investir valores, esses valores vão retornar para ti um ciclo, uma espiral, que você não imagina o retorno que isso vai te dar, de onde vem e qual a fonte que vai jorrar para ti. E você falando isso aqui, e eu vendo a importância de um líder entender isso. Os líderes, eles criaram uma ideia de que se eles se isolarem dos seus subordinados, procurarem uma posição acima, os seus subordinados vão tê-los como autoridade, vão buscá-lo de uma forma divinizada, idolatrada. E uma vez eu levei uma chamada de um líder por causa disso.
Porque eu sempre fui muito dado ao povo. Sim. Né? Sempre fui de conviver no meio do povo, de apertar a mão de todo mundo, de abraçar todo mundo, de beijar todo mundo. Sorrir para todo mundo. Sorrir para todo mundo. Eu sempre fui assim. Então, eu estava prestes a assumir uma liderança, não é, que ia ser me dada. E o líder chegou e me viu no meio do povo, e eu estava no meio do povo lá, abraçando, falando tudo. E o líder mandou me chamar numa sala à parte, não é? Ele disse, manda chamar ele que eu quero falar com ele aqui. E eu entrei na sala, não é? No escritório de uma igreja. Sim. Uma igreja, né? E ele era o presidente, ele olhou para mim e disse, o que é que você está fazendo no meio do povo? Eu disse, falando com o povo. Ele disse, você tem que estar aqui dentro, meu amigo, você tem que ser desejado pelas multidões, seu lugar aqui, você, lá fora, tendo contato com o povo, você vai ser desrespeitado, ninguém vai lhe desrespeitar, não. O povo tem que ansiar pela sua presença. Olha o ego. Presta atenção numa coisa, isso é uma cilada muito, muito maldita. Isso é uma coisa muito contrária ao fluxo natural da vida. Você tem que estar em um lugar isolado, onde o povo lhe espera, onde o povo lhe aguarda e cria uma expectativa por você. E eu olhei assim, naquela hora, e a minha resposta foi, mas eu não consigo fazer isso. Porque quanto mais perto do povo eu estou, mais bem eu me sinto. E é verdade, esse contato seu em lanchar com as crianças na hora do intervalo fez com que hoje você estivesse tendo novamente a presença dele contigo, te enxergando de uma forma que só ele sentiu naquela época da vida dele, que nem você mesmo sabia o que estava semeando na vida dele para hoje. Sim. Entende o que a vida Sim. nos proporciona? Verdade. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu estou no diálogo com uma criança, para tratar uma criança muito bem. Às vezes as crianças chegam para mim, ô tio, tá, principalmente, eu paro para dar maior atenção, porque Deus diz assim a mim no meu coração toda vez. Possa ser que amanhã ele esteja lhe sustentando de algo que eu preparei para você através dele. Então, ouça, Deus diz a mim todas as vezes. Eu não sei se aquela criança vai ser o empresário que vai enviar recursos para mim lá na frente. Não sei, porque aquilo ali não é uma criança. É um canal, é uma ligação, é uma ramificação, é uma conexão daquilo que já está em mim. Vai passar para mim o que eu lançar na vida dele. E os reencontros são colheitas. Perfeito. Os reencontros são colheitas. Encontros são verdadeiros reencontros. Verdade.